Pai querido, eu queria te pedir uma coisa aparentemente estranha nessa manhã, típico de mim mesmo. Pai, eu queria te pedir que o Senhor incendiasse o coração dos meus irmãos com um ânimo novo. E eu queria também que o Senhor refrescasse a alma de todos eles com a doçura das tuas promessas. Enche eles de uma velocidade no seu ânimo, mas dá para eles a estabilidade e a ciência de que as suas promessas são fiéis e verdadeiras, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Muito bom. Eu estou muito feliz nesta manhã de poder compartilhar isso. Essa palavra para mim, ela veio num momento muito especial, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã. Queria fazer uma pergunta para você: quantos aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Vamos ver aqui qual é o nosso público hoje, menos de 20 anos. Muito bem, queria dizer para vocês que têm menos de 20 anos, que vocês têm um grande futuro pela frente. Quem aqui tem mais de 35 anos? Levanta a mão. Olha, somos a maioria. Eu quero dizer para você que você já está vivendo em algum lugar do seu futuro. Em algum endereço, em algum lugar do seu futuro, você já está vivendo. E o que eu quero te fazer uma pergunta é o seguinte: eu quero provar que se você reconhece essas imagens, se você já passou pela sua infância, pela sua adolescência, e se você viu isto, você está em algum lugar do seu futuro. Você pode mostrar para mim essas imagens? Aí você vai entender por que eu disse que eu ia fazer uma oração estranha. Eu assisti essas coisas, irmãos. Você se lembra do Chips? O seriado Chips? Você já está no futuro. Se você assistiu a Poderosa Isis, certamente você está no futuro. Você lembra da Feiticeira? Não era pecado assistir a Feiticeira naquela época, irmãos. E o super-herói americano? Era incrível. As manhãs de domingo sem o MacGyver, você está no seu futuro. E o Homem que Veio do Céu? Você lembra disso? O Homem que Veio do Céu. Esses dias eu e a Surima estávamos assistindo. Tem um canal lá na Apple TV que tem o Homem que Veio do Céu. Deu para mergulhar no passado. É muito interessante. Muito bom. Se você já viu isso, meu irmão, você está em algum lugar do seu futuro. Mas eu quero dizer para você que alguns de nós amaríamos ter um negócio chamado máquina do tempo. Para que serve uma máquina do tempo? Para nos levar a algum lugar do futuro. Imagine você entrar numa daquelas máquinas de filme de ficção científica e escolher uma data no futuro e de repente aparecer lá. Quantos gostariam de experimentar isso? Alguém gostaria? Seria emocionante, né, Raoni? Ver como vai ser o futuro. Ver como vai ser o futuro. Mas eu queria te dizer uma coisa: os cristãos, eles são os únicos no mundo capazes de viajar no futuro. Eu não sei se você entendeu o que eu vou te falar. Se você é um cristão, se você nasceu de novo, você está apto para viajar no futuro. E que heresia é essa? Isso parece uma heresia, não parece? Mas eu quero dizer que quando você recebe uma promessa, a palavra de Deus, ela te dá uma visão do futuro. E essa visão do futuro nem sempre é clara, mas ela é o suficiente para você ter uma ideia do que Deus será capaz de fazer. Nesta manhã, Deus quer dar a você, reavivar você, como eu orei aqui. Ele quer reincendiar o seu coração com as suas promessas. Quando eu era um adolescente, e foi muito engraçado, porque essa semana eu fiz um exercício, eu até comprei um brinquedo que eu ganhei lá na adolescência. Eu achei no Mercado Livre uma caixa de que quando eu era criança, eu ganhei aquilo do meu avô, e eu achei exatamente, eu comprei, e eu queria voltar àquelas memórias, e tentar não perder de vista o que eu sonhava, e conferir o que Deus está fazendo. Eu sonhava em casar, eu sonhava em ter filhos, eu sonhava um pouco depois, quando eu conheci Jesus, em ter um ministério, desenvolver um chamado de Deus na minha vida. Sonhei em ter uma empresa e etc.
E Deus, Ele me municiou de muitos sonhos, de muitas promessas, para que elas, ao longo da minha caminhada cristã, me mantivesse no caminho até elas. E algumas aconteceram rápidas, outras aconteceram mais devagar, outras ainda não aconteceram, mas quando você anda na trilha da promessa, deixa eu te dizer algo, todas as promessas de Deus vão se cumprir. Quero te dizer isto, você precisa acreditar nisto. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem promessas de Deus para a sua vida? A maioria das pessoas não sabem o que é isso. Tem gente aqui nessa manhã que não sabe o que é isso. Tem gente aqui nessa manhã que não sabe o que é uma promessa de Deus. Como se agarrar a uma promessa. A gente vai ver isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa, ela é um endereço no futuro que Deus quer mostrar para você e te ensinar a chegar até lá. O Papai do Céu, Ele quer como um GPS, aquele que você liga, o Waze, Ele quer te mostrar um endereço no futuro e te guiar até lá. Amém? Você consegue crer nisso? E quando você recebe uma promessa, você entra na máquina do tempo para poder ver como é que vai ser. E eu queria te dizer uma coisa que talvez você tenha dificuldade de acreditar. Muito do que está no seu coração, que você deseja, pasme, também está no coração de Deus. Também está no coração de Deus. Mas o problema é que você não sabe, eu não sei, muitas vezes, como chegar até lá. Você precisa que Ele te ensine. E eu queria que alguém projetasse o texto de Isaías 55, 8 e 9, porque esse texto mostra algo. Deus tem um destino para você que é muito parecido, melhor do que esse que você está pensando, só que Ele te ensina a chegar lá. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler aqui enquanto o pessoal me ajuda aí. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Dá um toquinho no seu irmão do lado e diga assim, presta atenção nisso. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos também são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que a forma de você chegar onde você quer, ela precisa ser aprendida com o Senhor, porque a maneira que Ele está pensando e a maneira como Ele tem isso para você é um pouco diferente da minha e da sua. Quantos estão entendendo? Muito bom. Os caminhos dele são diferentes. Deus quer te dar a mesma coisa que você quer, mas Deus tem um jeito para que você atinja esse endereço sem te causar dores. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente trilha um caminho até os nossos desejos que nos causam tristeza, que nos causam dores. Por favor, coloque o texto de Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22 diz algo, e tem muita gente aqui nessa manhã experimentando exatamente o contrário. Infelizmente, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, a maneira do Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, a bênção do Senhor traz o quê? Você pode falar mais alto? Riqueza, obrigado. E ela não permite que a tristeza seja o seu companheiro. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A verdade é que muitos de nós, para atingir os nossos sonhos, as nossas promessas, nós fazemos braço de ferro com o Papai do Céu. Mas eu pulei uma parte aqui. Quantos não receberam isso aqui? Eu esqueci. Alguém não tem isso aqui? Não tem? Alguém podia entregar aí, por favor? Que agora eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco. Nós estamos nesse início de janeiro falando sobre as promessas de Deus. E aqui nós vamos tentar conectar essa mensagem com essa questão do meu trabalho, escola e faculdade. E é importante que você lembre que Deus tem promessas para a sua vida profissional também. Para qualquer coisa, fica com a sua mão levantada se você não recebeu, que você vai chegar aí. Tá? Eu esqueci no começo. Os caminhos de Deus, meus irmãos,
são maiores. E Deus vê muitos de nós fazendo braço de ferro, tentando viver as realidades daquilo que nós sonhamos na nossa força. Só que você precisa saber que Ele quer te mostrar o caminho que você deve seguir. No Salmo 32, eu não marquei esse texto, mas Deus está me lembrando aqui, que Ele fala o seguinte: Ele fala uma coisa interessante. Não seja como o cavalo ou a mula. Acho que podiam colocar uma tradução assim: não seja como o burro. Tem uma mula lá no seu sítio, não tem não, Ricardão? Às vezes ela não obedece, né? Não seja como a mula. Eu te ensinarei os caminhos que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Muitos aqui nessa manhã estão vivendo as coisas, já estão vivendo as promessas de Deus na sua vida, já estão vivendo um futuro que talvez sonharam. Alguns agarraram uma promessa de Deus e se mantiveram firmes, e estão vivendo na realidade da promessa, chegaram em algum endereço que representa satisfação. Mas guarde o que eu quero te falar agora. Promessa, a palavra promessa, ela é bem pequena, perto do que Deus verdadeiramente quer fazer. Presta atenção. Você já vai entender, guarde isso aí que você já vai entender. O que significa agarrar uma promessa de Deus? Eu quero te dar um exemplo claro aqui, você vai lembrar. Nós não vamos nem precisar ler esse texto. Você lembra de Abraão? Veja bem, Deus queria construir um futuro na vida de Abraão quando ele tinha 75 anos. Muitas coisas não haviam acontecido ainda na família de Abraão, na vida de Abraão. Abraão chega aos 75 anos da sua vida, vai fazer conta, vai olhar para a sua realidade e ver que coisas estão faltando, e ver que tem coisas que não tem. E Abraão tem desejos, Abraão tem sonhos. Mesmo Abraão ainda tendo uma ideia do que era Deus, Deus se revela a ele e fala para ele algo. E você conhece o texto de Jeremias 29:12, que diz o seguinte: bem sei eu os planos. Isso é pessoal, meus irmãos, isso é particular, isso é personalizado, é para você, não é para todo mundo, é para você, porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, e esses planos são planos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês anseiam. Abraão tinha 75 anos e ainda não tinha coisas que ele não tinha. Ele já tinha feito várias coisas, mas Deus diz para ele, fala assim: Abraão, eu vou te fazer o pai de uma multidão. E Abraão não tem nenhum filho. Deus chega para ele e fala assim: Abraão, não vai ser o Damasceno Eliezer que vai ser o teu herdeiro. Não, Abraão. E Abraão vê o tempo passando, como eu e você, muitos de nós, e sabe o que acontece? O tempo passa, mas Deus é fiel. E quando a Bíblia diz sobre agarrar uma promessa, foi exatamente isso que Abraão fez. Ele creu, e aí sabe o que ocorreu com Abraão? Ele começou a viajar no tempo, ele começou a andar em direção ao endereço que Deus havia mostrado para ele, e ele nem sabia aonde era esse endereço. Muitas vezes até a promessa você vai trilhar um caminho que você não conhece muito bem, mas quando você segura na mão daquele que está te levando, pode ter certeza que você vai chegar lá, amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, porque eu estou segurando na mão de Deus, e Ele vai me levar até o lugar que Ele sonhou para mim, eu creio nisso, né? Abraão, sabe como Abraão agarra as promessas de Deus? Ele viaja no tempo, e palmilha um lugar que se chama obediência. Sai da tua terra. Foi o que ele fez. Abraão recebeu uma promessa e viveu à altura dela. Abraão guardava e confessava. Diga, aguardava e confessava. Lá em Hebreus diz que ele confessava sobre as cidades dos fundamentos, que ele confessava as promessas de Deus. Ele zelou, ele trabalhou em parceria com Deus. Veja, Abraão, de posse daquela promessa, já sabia o que seria, e já sabia que ganharia a promessa, e houve circunstâncias em que ele creu contra a própria esperança, e nós já vamos falar disso.
Então, de posse de uma promessa, Abraão entra na máquina do tempo e já começa a saber o que vai acontecer com ele. Você lembra que o César, pastor César, te desejou feliz 2024 dias atrás? Você lembra? Faz sentido, sabe por quê? Porque o ano passado você dizia assim: no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou viver isso. Deixa eu te falar uma coisa, você já está no ano que vem. Seja bem-vindo ao ano que vem, ele já veio, está aí. E você disse que ia fazer isso, você disse que ia fazer aquilo, você já está fazendo? Você já começou a fazer aquela caminhadinha, aquele regime, você já começou? Eu ainda não, mas tudo bem, eu espero fazer. Você já está, vou lançar uma palavra nova aqui agora. Você já está fazendo o que você sonhava? Você está fazendo o que você sonhou? Você planejou e sonhou? Olha isto, Provérbios 23, 18. Abre para mim, por favor, aí. Abre para mim esse texto de Provérbios 23, 18. A palavra de Deus está cheia de estímulo. Você será recompensado por isso. Deveras haverá um bom futuro, e a sua esperança não será frustrada. Deus, deixa eu te falar algo, pode ser que você não acredite. Deus não está brincando, Ele quer te levar a um lugar desses. A sua parte é pedir para Ele revelar os seus caminhos a você. Abra lá em Salmo 103, 7. A sua parte, 103, 7. A sua parte é pedir para Ele lhe revelar os seus caminhos. A Bíblia diz que Ele fez isso com Moisés, revelou os seus planos a Moisés e os seus feitos maravilhosos aos israelitas. Deus, Ele revela os seus caminhos e revela os seus feitos maravilhosos. Diga maravilhosos. 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 Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem uma promessa? Você tem uma promessa? Você está guardando esta promessa? Deixa eu te falar uma coisa, não importa a sua idade. Homens e mulheres de Deus sempre terão um futuro para conquistar. Sempre tem um lugar novo para chegar. Se você está aqui hoje pela primeira vez e decide entrar numa aliança com Deus, decide fazer do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador, você acaba de ganhar de presente um futuro intacto, novo, não importa o seu passado. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você, jovem, o seu futuro está chegando. Você que está aqui nesta manhã, que alegria, dá tempo de você fazer tudo certo, dá tempo de você caminhar ao lado de pessoas que já erraram, para você aprender com elas. Diga assim: eu tenho um futuro. Você não tem não. Diga assim: eu tenho um futuro. Diga mais alto: eu tenho um futuro e eu tenho uma esperança. Eu vou dar uma chance para você que você não está acreditando muito não. Eu tenho um futuro. Deus gosta de ouvir isso. Eu tenho uma esperança. Aleluia. Meu irmão, você tem mesmo, porque é isso que o Papai do Céu está falando para você. Eu quero te dizer uma coisa: não tem como construir esse futuro sem uma boa promessa de Deus para a sua vida. Onde estão as promessas de Deus para a sua vida? Para o seu casamento, para a sua profissão, para os seus sonhos, para o seu trabalho, para a sua vida ministerial. Olha só, diga de novo: tem mais para mim, tem mais para mim. Tinha uma música, eu nem vou cantar essa daqui não, que vai dar problema. Tinha uma música antiga, eu tenho as músicas antigas, irmãos, lá dos cantores, lá do mundo, que dizia assim: a vida não acaba aqui. Lembra da espinheira danada? Deus tem um sonho, Deus tem um sonho, uma esperança para você.
Jovem, não importa quanto o seu futuro está longe, ele vai chegar mais rápido do que você imagina. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele não quer que o seu futuro demore. Ele quer que você esteja preparado para você receber tudo que Ele tem para você. De forma que Ele é o mais interessado em te dar o que você deseja, do que você mesmo está para receber. Todo pai responsável quer dar algo ao filho, cujo filho tem a responsabilidade para receber. É ou não é, pai? É ou não é, pai? Lembra que eu falei para você que a promessa, ela é algo bem menor do que a realidade? Lembra que eu falei agora há pouco? Então eu vou provar para você isso. Abra em Efésios 3:20. Enquanto você abre aí, esse texto fica na tela, eu quero contar algo que eu experimentei agora no final do ano. Mas deixa eu primeiro ler esse texto. Efésios 3:20 diz o seguinte: toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo o que poderíamos pedir ou imaginar. Agora eu quero que você leia aí. Eu vou deixar você ler. Você pode ler em voz alta aí, do jeito que você quiser, atrapalhado. Lê em voz alta, voz de que quem vai herdar as promessas de Deus esse ano. É com você aí. Lê aí. Quando Ele quer cumprir uma promessa na sua vida, Ele quer fazer infinitamente mais. Não é só o que Ele te mostrou que veio no formato de uma promessa. Quando acontece, é infinitamente mais. A primeira coisa que você precisa saber é que quando Deus revela os seus caminhos, Ele está te levando para um infinitamente mais. A segunda coisa que você precisa saber é que é sempre grandiosamente sobrenatural. Que é sobrenatural. O texto diz, pelo seu grandioso poder. E a terceira coisa que você precisa saber é que este poder atua dentro de você para ecoar esperança nos outros. Aí Deus me deu um acróstico nesta manhã: ecoar, E de esperar, C de crer, O de obedecer, A de se aquietar e R de receber. Vamos repetir? Esperar, crer, obedecer, aquietar e receber. Quando você vive assim, você gera esperança e testemunho para que as outras pessoas façam caminho no lugar que você está caminhando, porque você é o endereço certo da promessa. Agora eu queria que você pensasse numa coisa, pense no infinitamente mais, irmãos. Muitos de nós querem ansiar este mais, nós ansiamos por este mais. Mas alguém pode dizer assim nessa manhã aqui: mas eu não estou vivendo esse infinitamente mais. Pode ser uma verdade. Mas alguns podem estar dizendo pior que isso: eu acho que eu não sei se eu vou viver esse infinitamente mais. Aí é a fala de um incrédulo. Você pode dizer igual Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a sua esposa ficar te pedindo coisas e te falar, fale para ela igual Jesus falava: filha, a minha hora não chegou ainda. Não é uma boa essa, irmãos? Não foi isso que Jesus disse para Maria? A minha hora não chegou ainda. A minha hora, está repreendido? A minha hora não chegou. Jesus dizia isso: mulher, a minha hora não chegou, mas vai chegar. Se você não está vivendo infinitamente mais de Deus ainda, diga: a minha hora não chegou. Diga aí para o seu irmão do lado: ó, a minha hora não chegou, mas vai chegar. Só quem tem uma promessa é que pode dizer as palavras de fé: a minha hora está chegando, a minha hora está chegando. Sabe por que a gente se frustra, irmãos? Sabe por que a gente se frustra? E no meio de uma palavra como essa, a gente precisa ir para um lugar chamado frustração. Porque frustração, ela se dá quando a gente pisa fora dos caminhos de Deus. Muita gente quer fazer do seu jeito. Para você ter um bom casamento, você precisa da ajuda de Deus e dos seus amigos.
É tão bom. Sabe que todo mundo aqui precisa de ajuda? Não importa se você é pastor, bispo, diácono, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, você precisa de Jesus na sua casa. Uns dias atrás nós recebemos um casal que nos ajudou com uma questão que nós não estávamos sabendo tratar. Nós não sabemos tudo, nós precisamos uns dos outros. E sabe o que acontece quando você quer viver a sua vida sozinho? Quer fazer braço de ferro com Deus? Acontece com você o que aconteceu com Moisés. E Moisés, ele sabia que ele era o libertador. Ele não descobriu isso lá na sarça ardente. Não era uma novidade, ele nasceu para um propósito. Moisés era o libertador do Egito desde criancinha. Ele tinha um propósito. Aquele moleque foi tirado de um cesto, foi tirado do mar, do rio Nilo, infestado de crocodilos, com uma promessa. Mas abre em Atos 7:22 para você ver o que Moisés fez. 7:22. Moisés um dia teve a ideia de executar um plano de salvação pessoal e apertar um botão que Deus não tinha dado autorização para ele apertar. E aí sabe o que acontece? Moisés vai para o lugar da frustração. Verso 22 diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era um homem poderoso em palavras e ações. Moisés era o cara. E um dia, a Bíblia diz, certo dia, estando Moisés com 40 anos de idade, a idade que você pode pôr tudo a perder, resolveu visitar seus parentes. Você pode pôr a perder em qualquer momento da sua vida, irmãos. Mas Moisés fez isso aos 40 anos. E certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. E ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matou o egípcio. Imaginou, ele falou assim, quando eu fizer isso, quando eu matar esse cara, os meus irmãos, eles vão entender que eu sou o enviado por Deus para resgatá-lo. Mas sabe o que aconteceu? Os irmãos dele não entenderam nada, isso não aconteceu. Quando você coloca um plano de salvação pessoal e aperta um botão na sua vida, muito provavelmente você vai ser transferido para um lugar de frustração. E isso aconteceu com Moisés. Moisés tinha nascido com um propósito muito claro. Ele havia nascido para ser o libertador. A sua mãe e seus pais sabiam. Mas Moisés quis conduzir um plano. Ele não quis ver os caminhos de Deus. Veja, isso pode estar acontecendo com algumas pessoas aqui nessa manhã. Moisés agora estava frustrado, triste, deu tudo errado. Ele fugiu para Midian, casou-se com uma midianita, virou um pastor de ovelhas, e parece, sabe o que, irmãos? Que naquela altura da vida de Moisés, ele já não está esperando mais nada de Deus. Moisés de repente não está esperando mais nada de Deus. E aí, quero dizer uma coisa para você, irmão, pasme você, mas você talvez não acredite no que eu estou te falando. Tem gente que não quer nem mais oração, irmãos, sabia disso? Tem gente que nem oração quer, tem gente que literalmente desistiu. Muitas pessoas não estão esperando mais nada de Deus. Pode ser que você veja aqui no culto hoje e você não esteja esperando nada de Deus. Pode ser que você esteja fazendo contas com a sua própria força, com o que você vai conseguir. Como é que você vai resolver? Deixa eu te falar uma coisa, Moisés passou por isso. Moisés passou por isso. As cabeçadas e as frustrações fazem as pessoas abandonarem as promessas de Deus e viver do jeito que elas conseguirem. Que elas conseguirem. E elas dizem, eu perdi minha oportunidade. Eu nunca mais vou conseguir. A essa altura da vida, para mim acabou. Moisés falou assim, meus irmãos. Moisés falou assim. Eu quero te dizer uma coisa para você que está no meio de uma frustração agora. As frustrações, elas não impedem Deus de aparecer na sua vida. Sabia disso? Você pode dizer um amém? Você pode se levantar como um agente de esperança e encontrar pessoas frustradas e dizer para elas, as frustrações não impedem Deus de se manifestar na sua vida. É para isso que você existe, meu irmão, para ser um oásis de esperança, uma fonte de esperança. Deus encontra com Moisés na sarça. E diz assim para Moisés, ei Moisés, rapaz, cadê você? Eu tenho um plano para você. Moisés está desconfiado, ele chega para perto para ver o que é aquilo. Deus fala para ele, nunca desistir do propósito, do propósito pelo qual eu criei você. Eu quero você de volta, Moisés.
E Moisés, sabe o que ele fala com Deus? Não, Deus, eu não sirvo mais para isso. Tem tanta gente pensando assim, meus irmãos. Tem tanta gente pensando assim, gente com anos de igreja. Gente com anos de igreja. Alguns estão dizendo, para mim não dá mais tempo. Não, Deus, eu não quero mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Moisés se realinha com Deus, e ele entende que Deus diz que vai tirar Moisés, não mais com o braço dele do Egito, mas com um braço forte. Por que Deus usa a expressão braço forte? Eu vou resgatar o povo com um braço forte. Porque Moisés tinha tentado fazer isso com o seu braço, e o braço de Moisés não dava certo não. E Moisés entende isso, e ele fala, não vai ser com o meu braço, Senhor? Não, então eu vou, se é com o seu braço eu vou. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe o que acontece? Acontece algo maravilhoso. Moisés começa a provar de algo sobrenatural na sua vida. Moisés começa a ver o infinitamente mais. Moisés, agora que está com o braço do Senhor à sua disposição, ele começa a ver o que Deus vai fazer. Outrora ele matou um egípcio e escondeu esse cara na areia. Deus não faz nada escondido. Agora Deus vai matar milhares de egípcios e vai esconder à vista de todos no Mar Vermelho. Você pode dizer um amém? Oh, meu irmão, o braço forte de Deus é poderoso, está à sua disposição nesta manhã. As coisas voltam a acontecer na vida de Moisés, e acontece de maneira muito rápida. Você que acha que está demorando muito, se você se alinhar com a promessa de Deus nesta manhã, você vai experimentar uma aceleração nas suas realizações, porque Deus, Ele tem pressa. O que demorou anos para acontecer, acontece em meses. Quando você é teimoso, meses se transformam em anos. Mas quando você é obediente, anos se transformam em meses. Aleluia? Se você for obediente, meu irmão, e se alinhar com as promessas de Deus para Ele nessa manhã, anos vão se transformar em meses. Meses vão se transformar em semanas. E semanas vão se transformar em dias. Você pode dizer, eu recebo Jesus. Sabe o que Deus faz com Moisés? É o que Ele quer fazer com você. Ele faz infinitamente mais. E Moisés, ele enxerga o sobrenatural de Deus. Um comando sai da boca de Moisés e coisas começam a acontecer. Moisés está vivendo em sintonia com a promessa de Deus. Deixa eu te dizer algo. O MAG aqui, ó, hoje eu vou comprar, eu peguei lá, mas eu vou pagar daqui a pouco. Tem uma pulseirinha chamada O Melhor Está Por Vir. Compre essa pulseira, meu irmão. Vou andar com ela, para deixar mais forte, porque ela representa a atmosfera que vive no meu coração. O melhor está por vir. Ali tem um caderninho chamado Essas Palavras São Fiéis e Verdadeiras. Anote as promessas de Deus para você. Eu poderia te contar de vários cadernos que eu tenho, e eu já vou te dar um testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Largue este lugar de frustração que talvez você esteja morando nele. Você só precisa de uma promessa. Eu quero te dar um testemunho meu. Quando eu casei, eu não tinha nada. Eu me lembro da música do Rebanhão. Vou cantar outra musiquinha para você aqui. A música dizia assim, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, e mudou o meu coração. Filho, eu era magro, eu era Jesus. Só Deus, a minha mãe e a Sullivan para acreditar em mim. Mais ninguém. E de repente eu fui morar num condomínio. Eu ganhei tudo, irmãos. Eu ganhei carro, casa, esposa, famílias e muitos irmãos. Eu ganhei tudo. Eu ganhei uma casa imobiliada num condomínio fechado. Sabe quem era meu vizinho? O Rivelino, o Luciano do Vale, o Zé Sérgio, ex-ponta esquerda do São Paulo. Os meus vizinhos eram esses aí. Era um baita de um condomínio lá em Vinhedo. Os caras achavam que eu estava dando golpe. Eles acharam. Sabia disso ou não? Esse cara vai dar o golpe. Eu não tinha nada, irmãos. Eu ganhei tudo. Mas todo dia que eu subia para pegar aquele ônibus fretado, para vir trabalhar em São Paulo, eu falava assim, eu me lembro disso,
Bom dia, promessas de Deus. Bom dia, promessas de Deus de prosperidade. Eu estou aqui, você está lá longe, mas nós vamos nos encontrar um dia. Bom dia, promessa de Deus. Eu não tenho condição de morar nesse lugar, mas um dia eu vou ter condição de morar, Espírito Santo, por mim mesmo. Bom dia, promessas de Deus. E eu saudava as promessas. Assim como dizer, eu peguei esse texto lá que diz que os heróis da fé saudavam as promessas, eles as cumprimentavam de longe. E eu passei a fazer isso, manhã após manhã, muitas vezes. O tempo foi passando. E hoje eu estou vivendo o futuro daqueles dias. Hoje eu estou vivendo o futuro daqueles dias. Eu me lembro, não, deixa eu falar primeiro outra coisa. Eu me lembro que eu tinha 10 anos. Um dia eu olhei para a televisão e o Silvio Santos estava apresentando o programa dele e eu falei: Silvio, eu vou trabalhar com você um dia. E eu falei com a televisão. E Deus não fez só isso, Ele fez infinitamente mais, que eu trabalhei 7 anos com o Silvio Santos, e depois eu trabalhei mais 5 na Rede Globo. Deus faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. O que você precisa é só de declarar as promessas de Deus na sua vida. Você precisa se apegar a elas. Aquela mulher dizia: se tão somente eu tocar na barra da saia de Jesus, eu serei curada. O que é que você precisa liberar através dos seus lábios? No atmosfera aqui do último culto do final do ano, eu subi aqui em cima, e eu falei assim: os cristãos são as únicas pessoas que podem viver no futuro. E eu lancei uma palavra sobre as famílias, e a Miss Lene, ela agarrou essa promessa. E sabe o que aconteceu naquela semana? Ela veio compartilhar comigo. A sobrinha dela aceitou Jesus. Na hora que eu dei aquela palavra, ela disse que aquela palavra foi para ela, e ela se revestiu com aquela palavra. E a sobrinha dela disse para ela: tia, eu estou recebendo Jesus e eu quero me batizar rápido. Se você pegar, é sua. Se você não pegar, não é sua. Depende de você. A promessa está aí. É você que decide. Lembra daquele programa? Você decide. Você decide. Abre aí Provérbios 15:15. Para caminhar o caminho das promessas, você precisa de gente boa do seu lado. Sabia? Olha para o seu irmão assim e fala assim: você é gente boa. Fala para ele aí: você é gente boa. Você é gente boa. Olha o que diz aqui, ó. Não, Provérbios 15:15. É o 15:15 esse? Vixe, está tudo errado isso daí. Minha anotação aqui está errada. Eu vou dizer para você qual está a minha anotação aqui. Não, vê o 22, gente boa. 15:22, vamos tentar no 15:22. Você precisa de gente boa. Planos fracassam onde não há conselhos, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Planos fracassam onde não há conselho. Quando você vai planejar, quando você vai sonhar, você não chama irmãos bons para o seu lado, você vai fracassar, meu mano. Deixa eu te falar uma coisa: se tiver 3 pessoas boas ao seu lado, você no mínimo se torna 3 vezes mais inteligente. E se você tiver gente ruim do seu lado, você se torna 3 vezes mais burro. Gente, eu já me tornei 1 milhão de vezes mais burro. Mas depois que eu conheci Jesus, que Ele entrou no meu deserto, no meu coração, eu até engordei um pouquinho, irmãos. Cara, Moisés foi convidado a fazer planos com a força de Deus, com as possibilidades de Deus e com os recursos de Deus. Diz para você mesmo: Deus ama os meus sonhos. Deus é apaixonado pelos meus sonhos. Quero te dar o segredo de cumprir uma promessa rápido. O segredo de cumprir uma promessa rápido é que a promessa, agora eu estou entrando na mensagem, na segunda parte. O segredo de cumprir uma promessa, você precisa descobrir que a promessa tem um irmão siamês, não é nem gêmeos, é siamês. Tem uma coisa que, para acontecer, fica grudado com a promessa. Sabe o que é? A Bíblia chama de bom ânimo. Promessa e bom ânimo é 2 metades de uma mesma laranja, sabia? Deixa eu te contar uma experiência que eu tive no final do ano. Eu fui passar o ano novo lá na casa do Otávio, ele não está aqui hoje. E ele tem um deck de madeira lá no quintal dele, em que eu estava brincando com a Malu de banco imobiliário, e tinha uma cartinha,
E era a cartinha de um terreno na Avenida Paulista, e aquilo era muito precioso para o coração da Malu. E ela queria de fato, só que quem ficou com a Avenida Paulista fui eu, aquele terreno. Eu ganhei aquela cartinha. Só que a cartinha caiu no meio do deck. Não dava para tirar, é impossível tirar dali. O negócio pesa 1 tonelada. Aí eu falei assim, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, não dava para tirar, ali só passava uma folha. Aí eu falei para ela, eu vou tirar essa carta daí. Você acredita, Malu? Ela acreditou, eu falei, então se ela acreditou, eu posso. Aí eu peguei uma folha, dobrei a folha, colei, passei cola bastão e pesquei a cartinha dela. E eu fui para casa. E o Espírito Santo falou algo no meu coração, sabe por quê? Você tem andado no terreno das minhas promessas? Porque você tem bom ânimo. Ninguém acreditou que eu podia tirar aquela cartinha dali, mas a Malu acreditou, eu acreditei. Quando você acredita e Deus acredita, você já é a maioria, meu irmão. Você pode o que Deus diz que você pode, e se você acreditar que você não pode, você também está certo também. É uma escolha sua. Tende bom ânimo. Deixa eu te falar uma coisa, amanhã é segunda-feira. Tem um demônio que se manifesta às segundas-feiras. É o dia do demônio se manifestar, Marisa. Sabe qual é o nome desse demônio? Ele fala assim, eu sou o demônio do desânimo. Ele se manifesta às segundas-feiras. E tem gente que parece que incorpora esse demônio quando chega no trabalho. Você já viu uns assim? O cara chega lá, está endemoniado, meu irmão. É o demônio do desânimo que catou o cara. Precisa ser expulsado. Ele chega para trabalhar, o chefe olha para ele e fala, Jesus do céu. Aí ele tem medo de pedir, porque aquele demônio pode ser feroz. Demônio violento, esse demônio que ataca às segundas-feiras. O chefe olha e fala, estou lascado com esse hoje. O chefe pede uma solução, você arruma 5 problemas para acrescentar para a solução. Dá um desânimo. Tem gente que trabalha assim, tem cristão que trabalha assim. As promessas, guarde isso, elas só crescem no solo do bom ânimo. As promessas, elas só florescem no solo do bom ânimo. Abre aí em João 16:33, que está escrito. Eu vou ler na versão atualizada, porque a versão atualizada está melhor. Jesus disse assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo você vai passar por aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. De forma que existe uma equação, que promessa mais bom ânimo é igual a milagre, é igual a sobrenatural, é igual a realização, é igual a promessa atingida, é igual a satisfação, é igual a celebração, meu irmão. E eu quero te dizer uma coisa, se você está desanimado, significa que seu ânimo pode ser que ele esteja na UTI ali, respirando por aparelhos, e hoje é uma manhã de renovação de ânimo. Falei, eu recebo, eu vou sair daqui mais animado, eu vim para o lugar certo. Pode ser que você esteja passando dias difíceis, eu vivi isso com a minha mãe esse final de ano, meus irmãos. Essa semana eu ainda chorei de novo, eu liguei para minha irmã de dentro do meu carro, e chorei, falei, eu preciso ligar para você, eu preciso chorar, eu fiquei triste de novo. Mas Deus me lembrou daquele versículo, e nós estamos vivendo agora. Minha mãe era muito chique, meus irmãos. A minha mãe, ela viajava o mundo inteiro, ela era uma mulher, a profissão dela ela ficava na porta do hospital público, ela era uma funcionária pública, ela tinha uma aposentadoria lá dos seus R$5.500, ela tem mais carimbo no passaporte dela, do que a maioria de nós aqui vamos ter a vida inteira. E ela viajava, ela comprava roupas, ela tinha joias, e esses dias, sei lá, sumiu umas joias dela lá, não sei quem que ficou com quem, e uma brigando com a outra, e eu chorando no meio de tudo aquilo, eu falei assim, Senhor, abre o Salmo 84:5, estava doendo, estava chorando, e Deus falou assim para mim, você vai ser o orgulho da vida da sua mãe, você vai abrir mão de tudo para ter as suas irmãs, o melhor que eu tenho para você é as suas irmãs, você não precisa de nada daquela herança, você vai abençoar o coração delas. E Deus falou esse texto para mim, do Salmo 84:5, como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos.
quando eles passam pelo vale do choro, eles se transformam num lugar de fontes revigorantes, e as primeiras chuvas cobrirão de bênçãos, e eles se continuarão a se fortalecer, cada um deles se apresentará diante do seu Deus. E eu liguei para minha irmã e eu falei: tudo isso é de vocês, porque isso é coisa de meninas, e é com vocês que tem que ficar. Eu não quero nada, eu só quero vocês, e eu vou fazer de tudo para que o que sobrou da nossa família fique em pé, porque vocês são mais importantes para mim do que qualquer coisa que tenha sido deixada, e eu estou disposto a abrir mão do que for, porque vocês são mais importantes. Eu quero fazer desse vale árido um lugar de bênção, um lugar de alegria, para que amanhã Deus salve toda a minha família. Eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, eu tenho as promessas de Deus. Vai ter dias que vai ter choro, meu irmão, vai ter dias que vai ficar difícil, mas bom ânimo nasce de uma convicção de que o Deus que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Talvez tem gente aqui que se sinta cansado, sobrecarregado. Você precisa perseverar. E você sabe o que é perseverar? Perseverar é depois que você fez tudo, depois que você deu o seu melhor, depois que você andou a segunda milha, depois que deu tudo errado, aí então você chegou na hora de perseverar. É o que está escrito lá em Hebreus 10, abre por favor em Hebreus 10, 36, para você receber a promessa e seguir em frente, você precisa disso, meu irmão. Olha o que está escrito aqui, eu preciso ler aí porque aqui está pequenininho. Vocês precisam perseverar, a fim de que vocês, depois de terem feito o quê? A vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Próximo. Por quê? Pois em breve virá aquele que está por vir e não se atrasará. Tem uma versão que diz assim: mais um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo vai viver pela fé. Quando você abandona a promessa de Deus, você vai direto para o passado. E Deus, põe aquele slide para mim, o próximo. Deus quer você, eu não achei em português, mas você sabe que filme é esse? De Volta para o Futuro. Deus quer você de volta para o futuro. Sabia disso? Deus quer você de volta para o futuro. Sabe o que é estar de volta para o futuro? É estar crendo novamente nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus é onde vive o futuro mais incrível que você já experimentou viver. Você lembra do filme De Volta para o Futuro? Você lembra esse filme aí? Você lembra que... Você assistiu esse filme? O Dr. Brown, ele passou 30 anos da sua vida investindo toda a fortuna da sua família para terminar o capacitor de fluxo, um combustível que levaria ele até o futuro. E sabe o que aconteceu? O plutônio que o Dr. Brown usava era o combustível que fazia ele chegar no futuro. O combustível que vai levar você a ir para o futuro, sabe qual é? As promessas de Deus. É as promessas de Deus. É as promessas de Deus. Davi dizia: preciosas promessas de Deus. Promessas de Deus. Promessas de Deus. Mas as promessas de Deus pode tirar. Promessas de Deus não acontecem sem o bom ânimo. Promessas de Deus não começa sem bom ânimo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa voltar para o futuro. Talvez você esteja no passado, remoendo, como o pastor César diz, tentando ter um passado melhor. Ei, de volta para o futuro, de volta para as promessas, de volta para a palavra. E eu queria deixar uma palavra sobre o seu trabalho, eu queria ir para o final, já encerrando, dizendo o seguinte: que há dois tipos de servo, há dois tipos de trabalhador, há dois tipos de cidadãos: o servo bom e fiel e o servo inútil. Você quer ter um trabalho incrível em 2023? Você quer prosperar em 2023? Então deixa eu te falar quem é o servo bom e fiel. Tem uma diferença básica nos dois. O servo inútil é aquele que chega no horário no trabalho, é aquele que faz tudo que o chefe pede e nada mais. Esse é o servo inútil. Está cheio de cristão inútil, de servo inútil, que vai para o trabalho para fazer só aquilo. Eu lembro quando eu era operador de xerox no SBT, a máquina tinha um botão que apertava para tirar xerox. Eu colocava um clipe no botão para não dar tempo de apertar ele. Eu ia lá, pá, pá, pá. Por quê? Porque eu queria fazer rápido.
O servo inútil, ele só faz o que pede. Tem que falar com ele várias vezes a mesma coisa, tem que pedir muitas vezes, tem que pedir, tem que cobrar, sabe? Sabe quando você se torna um servo bom e fiel? Quando o seu chefe não precisa pedir mais nada para você. Quando ele chega lá e já está tudo pronto. Quando ele chega lá e vê que multiplicou. Você lembra de José no Egito? José no Egito, a Bíblia diz que ninguém precisava pedir conta para ele. O cara largou na mão dele o Egito. Sabe por quê? Porque ele era um servo bom e fiel. O mundo precisa de servo bom e fiel, e não de servo útil. O servo inútil é só aquele que faz o que foi pedido. Abre aí em Provérbios 10, 4 e 5, para a gente caminhar para o final de verdade. Mas espera aí que eu tenho um cantiquinho para te cantar com você. Eu queria tanto ter voz para cantar, irmãos, mas eu não tenho. Olha o que diz: o preguiçoso logo empobrece. Na outra versão diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer, e o que ajunta no verão é filho sábio. Essa semana aí saiu nas notícias que os empresários são vagabundos, eles não trabalham. Os empresários que eu conheço são os que mais trabalham. Acorda cedo, termina tarde. Por quê? Sabe por quê? Porque eles trabalham de verdade. É por isso que os negócios deles vão para frente. Sabe? São cheios de bom ânimo. Todo empresário que chega lá, todo vendedor que sai para vender, que se dedica, ele vai voltar com seus frutos. Não dá para olhar para o futuro sem um bom ânimo. Desanimado. O desânimo te mantém no passado. Sabe, meus irmãos, essa daqui eu ganhei de graça. Deus me deu essa frase. Eu sou corretor de seguros. Eu trabalho com vendas. Eu trabalho com vendas. Quem mais trabalha com vendas aqui? Levanta a mão. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Olha o que o papai do céu me deu. Vendas começa com quem? Qual a primeira sílaba da palavra vendas? Vem. Então vem trabalhar cheio de ânimo, cidadão. Vem com alegria, vem com disposição, vem com coragem, vem com fé que a venda vem. Aleluia! Vem com fé que a venda vem. O cara me liga, sexta-feira eu terminei de atender o telefone, era 9 horas da noite. Ei, a venda vem. Não, eu só estou aqui para fazer o que eu falei, já passou do meu horário e não sei o que. Se você é vendedor, eu acho que esse texto não vai estar nessa versão, mas eu vou te dizer, pastor Edson Palumbo citou esse texto muitas vezes na vida dele. Provérbios 11, 26 diz assim, guarde isso, vai procurar numa versão: bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Bênção haverá sobre a sua cabeça, meu irmão. Bênção haverá sobre a sua vida. Mas vai com bom ânimo. Deus quer você de volta para o futuro. Tem uma musiquinha. Quem já viu falar naquele conjunto Vestes Novas? A música dizia assim, é uma música antiga: firme nas promessas eu seguirei para o futuro, me lembro de onde caí, levanto e me arrependo, pois o amor e o bom ânimo vence o mundo e vai dar tudo certo. Ninguém se lembra? Então, não é Vestes Novas, o nome do conjunto era Roupa Nova. A música dizia assim, a música dizia assim, vem de volta para o futuro, que ainda há para nós. O amor só dói quando não se volta atrás. Volta atrás, meu irmão, se levanta, se arrependa. Do Roupa Nova você lembra, né? Do Roupa Nova você lembra, né? Só a graça, só a graça. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria que você ficasse de pé comigo nessa manhã. Deus tem tantas promessas para você. Vestes novas e roupa nova, está tudo ali, meu irmão. O que muda? No final do ano Deus me deu essa canção. E eu queria que você preste atenção no que Deus vai falar. A banda hoje nem vai tocar. Solta aí. Falei que eu ia causar. Feche os seus olhos, preste atenção nisso. Pode aumentar mais um pouco. Tá chorando por quê?
Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Oh, Jesus. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Olha onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Oh, Jesus. Nem era pra você Não era pra eu estar aqui hoje, mas Deus falou assim: esse aí é você. Levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia, Jesus. Oh, não chore, quem cuida de você não dorme. olha do seu lado aí. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Ele é fiel e verdadeiro. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Olha. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Quantos livramentos? Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí levante as suas mãos. Levantar. Esse aí é você. E onde colocar a mão eu vou. Muitos já têm visto isso e muitos vão ver. Por isso não chore, meu irmão. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Creia nas promessas. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. Pai, nós, nesta manhã, lembramos de que o Senhor não dorme. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que fez a promessa é fiel. Não importa o que você não viu ainda. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aconteceu na vida de Abraão, vai acontecer na sua. Deus mandou te falar. Oh, Espírito Santo. Tudo vai passar. Oh, Espírito Santo. Sabe, enquanto meu amigo pode chegar aqui, o pastor César, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, Deus me falava que queria, eu sentia que Ele quer cada um de nós, eu e você, de volta para o futuro. De volta para o futuro. E eu percebo que tem pessoas aqui que parecem ter desistido. Parece que estão indo, mas não estão indo na velocidade. Deus quer que você, quando pense nas promessas, você acorde e venha aquele espírito de relâmpago McQueen dentro de você, e você fala assim: eu sou a velocidade, eu vou experimentar essas promessas, Ele vai fazer, mas ao mesmo tempo o que vai acontecer, Ele vai te dar paz, para que você dê os passos certos. E o Espírito Santo queria convidar você a receber uma oração nesta manhã. Você que sente que já meio que desistiu, que seu ânimo foi embora, que precisa de um refresco das promessas de Deus na sua vida. Eu queria que você viesse à frente. Sabe, meus irmãos, eu também choro. Pastor César, a pastora Marisa também chora, o Edson e a Cris. Todos choramos, todos perdemos de vista. Pastor César me deu uma palavra esses dias tão importante sobre sonhos, e era como se Deus estivesse me lembrando que eu estava sem sonhos, e Deus me chamou para um particular. Ele falou: você parou de construir, Arnaldo,
porque você parou de sonhar. E eu logo fui falar: Senhor, me dá sonhos novos, me dá sonhos novos, me dá sonhos novos. Eu estou numa fase, eu estou pedindo: Senhor, sonhos novos, por favor. Eu estou sem sonhos, Senhor. Eu perdi de vista algumas coisas. Estou falando de mim para você. Será que você também é alguém que precisa dessa oração? Se você precisa, sai do seu lugar e vem aqui rapidamente. Nós queremos orar. O Espírito Santo quer restaurar sonhos, quer restaurar promessas. Tem muita gente que te ama. Nem era para você estar aqui, nem era para eu estar aqui, mas quantos livramentos aconteceu. Então vem nessa manhã aqui, receba algo novo. 2023 só está começando. Agarre as suas promessas. Declara que você é um filho de um pai bondoso, misericordioso e justo, e por isso você não vai temer más notícias. Ele te ama e cuida de você. É tempo nessa manhã, meu irmão, do Papai do Céu enxugar as suas lágrimas e dizer: filho, tem de bom ânimo.